Então, maravilha. Elisângela, estamos gravando, começando. Boa apresentação para você. Obrigada. Pessoal, então, antes de tudo, eu quero trazer a presença da Lu aqui. Ela não pôde participar, e como a gente vai falar de terapias energéticas, eu queria que nesse momento a gente emanasse vibrações, energias de boa saúde para todo o sistema familiar dela. Então, assim, é uma pessoa que me ajudou toda essa caminhada, a gente construiu esse trabalho junto, mas, assim, a gente traz, então, a presença dela aqui no nosso coração, junto aqui com a gente, e que a gente tenha outra oportunidade, né, dela estar presente, porque é uma pessoa muito querida, ela tem muita vivência na área das terapias energéticas, e então, assim, ela que me convidou para falar sobre o tema, eu sou entusiasmada, sou curiosa do tema, e vou fazer a minha apresentação, então, eu venho da área da administração, e como eu falei, estou iniciando agora, me formei junto com a turma, a primeira turma do LAPACES, na parte de especialização. Então, a conversa hoje sobre terapias veio nesse sentido mesmo também, para eu contribuir com vocês e a gente fazer essa troca, porque, como eu disse, eu tenho muita curiosidade sobre o tema e a gente queria trazer, eu e a Lu, para a gente entender as convergências, aonde que a gente encontra esses pontos dentro das terapias energéticas. Então, né, qual que é esse ponto em comum? Quais são as racionalidades? Quem são as terapias e o que é essa conceituação de terapias energéticas? E aí, para hoje, para essa discussão, a gente achou esse artigo e que ele traz a definição, então, de terapias energéticas como terapias de biocampo. Qual é o conceito inicial, então? Que são as abordagens terapêuticas dentro, então, das medicinas energéticas, desse olhar que, quando eu vou falar de um campo de energia do corpo, eu chamo ele, então, de biocampo. Quando ele traz esses benefícios terapêuticos, então eu trago essa nomenclatura de terapias do biocampo. Então, o trabalho, né, esse artigo que a gente encontrou, ele vem os desafios e oportunidades enfrentados por profissionais de biocampo em saúde global e medicina. Então, a gente vai trazer esse recorte, lembrando que esse artigo, ele é um artigo então, americano, né? A gente não conseguiu achar algo nacional, então a gente vai trazer esse recorte e depois no final a gente vai fazer essa conversa trazendo para a nossa realidade brasileira, né? O que a gente tem agora, ainda mais construção de 2023, com esse caminhar da PNP. Então, a proposta é essa, realmente trazer nessa roda de conversa. E aí, antes de voltar, né, de a gente iniciar, eu vou falar um pouquinho da minha prática, né? Como que eu entrei nas terapias energéticas nessa curiosidade. Eu fui fazer cura prânica para entender realmente que além disso aqui, né, desse físico, que o que tem além, né? E aí a parte da cura prânica, ela me deu um entendimento, embora ela não esteja presente dentro das 29 práticas, esse olhar de que existe algo energético que, quando eu estou com uma dor no joelho, hoje, dentro da nossa medicina tradicional, a gente procura um ortopedista. A dor subiu um pouquinho, a dor está no pulmão, a gente vai num especialista. Então, a gente fragmentou. E a ideia realmente é trazer esse olhar integrativo, esse olhar dessas terapias. E aí, a cura prânica me deu todo esse olhar. E eu fui para a outra terapia, eles falando desse campo mais pessoal, que foi o barra de axis. E aí, nos atendimentos, eu comecei a ver realmente que quando a gente trata com uma energia, os resultados vêm. O resultado vem ali numa melhora de saúde, ela vem numa fluidez, vem nesse bem-estar. Então, dentro dessas terapias, né, o que a gente pode estar definindo, então? O que é energia? E aí o artigo, ele inicia falando das racionalidades médicas, das medicinas que a gente chama de milenares. Por quê? Tanto a medicina tradicional chinesa,
a medicina ayurvédica e a medicina naturopática, elas são baseadas na crença que a gente tem uma forma sutil de energia, que ela infunde, então, todos esses sistemas vivos e ela anima esse corpo. Então, eu não tenho só esse material. Então, na medicina tradicional chinesa, a gente chama de qi, que é essa energia que quando a gente vai aí, né, quem já passou por um tratamento de uma acupuntura, a gente coloca as agulhas no meridiano e a gente vê esse resultado, né, na medicina ayurvédica, quando que ele traz esse conceito de prana, né, o que é esse prana? Que esse animo também traz essa energia, a gente vai ter algumas terapias que a gente vai ter esses pontos marmas. Então, isso já está muito evidente nesses olhares que a gente é constituído dessa energia, né? E aí eu também trouxe esse símbolo da força vital que a naturopatia traz, porque muitas vezes a gente, né, assim, generalizando, mas trazendo para algumas pessoas que falam, olha, né, somos nós e a natureza. Muitas vezes a gente esquecemos que também fazemos parte dessa natureza e que existe essa energia, esse contexto. Então, esses olhares já está muito bem definido, né, que é esse olhar da energia. E lá, esse artigo é interessante que algumas modalidades, disciplinas, algumas profissões já traz como estudo, e ele traz esse olhar mesmo de disciplina para ser estudado dentro dessas categorias. Então, quando eu vou trabalhar lá, eu vou fazer um curso de Reiki, a modalidade de energia, a disciplina, ela está presente. Assim como na medicina ayurvédica, o toque terapêutico. Então, aqui a gente já tem esse recorte de que isso já é tratado. Mas muitas vezes essa medicina energética, ela não fala tão sutil sobre energia, às vezes ela vai nessa prática mente-corpo como essa integralidade, mas muitas vezes isso é assim velado, não é tão explícito para ser compreendido. E as terapias, elas que mais tratam desse assunto, elas vêm desse olhar mesmo das tradições dos povos milenares, que já traz todo esse olhar e todo esse estudo. Então, o desafio é introduzir isso para o campo acadêmico. Quando eu e a Lu, a gente estava buscando esses artigos, a gente está desde lá do início do ano, e a gente busca numa base, a gente vai em outra, e a gente vem fazendo essas pesquisas, e a gente encontrou extrema dificuldade de achar um artigo científico. Tanto que a gente tinha mandado um artigo que era muito interessante, que era o alinhamento do chakra com a pesquisa sobrepondo sobre as nossas principais glândulas, né? Ele não estava dentro do teor, do rigor científico. Então, a gente vai trazer isso em uma outra oportunidade. Mas, então, o que a gente tem que entender que ainda a academia, ela tem essa dificuldade, mas esse recorte é dos Estados Unidos, e lá algumas já são aceitas, né? Principalmente porque lá a parte da enfermagem, tanto com a Dolores como com a Janete, ela traz tanto o toque terapêutico quanto o healing touch para esse olhar. Então, clínicas, hospitais, eles compreendem principalmente essas duas linhas como sendo as principais, porque o toque terapêutico, a Dolores, ela tenta trazer mais para esse rigor de querer, sendo uma técnica, no qual a gente vai trazer esse rigor para que seja comprovado. Ela teve esse cuidado de falar assim, olha, a gente vai falar de energia, mas a gente vai criar uma técnica, e para que isso tenha reconhecimento, né?
Outra abordagem que o artigo traz e que é muito evidente, é muito falado, é a questão do reiki. O reiki já é amplamente difundido e aceito, né? Então, que a gente já está mais familiarizado. E uma prática chinesa que, quando a gente vai fazer essa prática e a gente consegue compreender uma questão de energia, é o Qigong, né? É uma técnica passada de mestre para aluno, mas ela foi muito bem aceita aqui no Ocidente, né? Então, esse recorte, a gente vê que parte da enfermagem ela vem mais aceita, o reiki que tem esse reconhecimento e a prática, então, do Qigong. Dentro do artigo, eles falam que realmente as disciplinas das quais já compreende e ela traz esse recorte da entendimento do que é essa energia sutil, são as disciplinas, né, que está voltado mesmo dentro da acupuntura e nessa medicina oriental, a quiropraxia, ela traz esse olhar, a massoterapia, a medicina naturopática e a medicina homeopática, aonde tem, então, disciplinas licenciadas que são ali categóricas dentro dos cursos, que não é optativa. Então, isso é um ganho muito bom, porque a gente mostra que os cursos estão sendo validados e aí trazendo essa questão mais fundamental. Então, lá nos Estados Unidos, a gente vai ter duas grandes universidades, do Colorado e de Minnesota, que nessa área de enfermagem, ela já traz, então, tanto um doutorado como esse curso de enfermagem integrativa, para que realmente a pessoa ela saia com essa validação profissional, com esse reconhecimento, onde ela vai usar na sua atividade diária esses tipos, né, de técnicas para que ela possa fazer esse restabelecimento da cura, da saúde da pessoa, né? E a medicina tradicional chinesa, ela é muito forte e ela tem essa regulamentação lá nos Estados Unidos, coisas que a gente ainda aqui no Brasil está caminhando, porque a gente sabe que tem um viés ainda aí sobre a questão da área médica, ainda os profissionais que atuam, né? Mas esse artigo ele traz esse recorte que lá realmente é regulamentado. Então, quando a gente está falando de meridiano, a gente está falando dessa questão da filosofia, a gente acaba trazendo então todo esse conceito que a gente tem, né? Esse campo energético. Isso não é desassociado, isso é muito amplamente, né? Já conduzido nos cursos. E aí, né, voltando a falar desse desafio que a gente teve, eu achei assim, por que a gente, né, escolheu esse artigo? Porque eu acho que toda a pesquisa nossa em cima de que tudo foi ali, né, a gente foi buscando outros artigos, esse artigo ele resumiu bem. Por quê? Quando a gente até agora, eu não expliquei o que é terapia energética, por causa dessa questão, gente, foi muito difícil tentar definir, e o artigo traz isso, não há uma definição científica comum, então, das terapias de biocampo. Então, a gente navega por essas terapias, essas medicinas milenares, mas aí trazer essa definição pontual é o grande desafio, né? Porque se a gente jogar no banco hoje de dados que a gente tem aí dos artigos, a gente dificilmente vai achar mesmo com a nomenclatura, a terminologia chamada terapias energéticas. Então, acho que esse artigo ele chama muita atenção primeiro para isso mesmo, né? O que é essa definição? E aí, embora lá nos Estados Unidos tenha então essas disciplinas, mas o que eu vou colocar então de grade curricular exatamente para eu passar para esses futuros profissionais, então essa definição do que é terapia energética. Então, é um segundo fator, um segundo desafio que faz a gente pensar também,
né? Outra coisa que falta ainda, e aí o artigo ele dá até um exemplo, que é o seguinte: quando a pessoa ela passa por uma questão lá, uma doença cardiovascular, então ela vai seguir um tratamento, ela vai tomar os remédios, e por que não incluir isso, uma terapia energética, já que a gente é composto desse físico e desse algo a mais. Então, falta também a comunicação e essa aceitação dessas terapias alternativas e complementares nesses tratamentos. E também, será que alguém está interessado em pesquisar? Será que, né, ali no artigo ele fala, olha, que não tem agenda focada entre partes interessadas em pesquisa. Então, não tem ainda esse olhar para que a gente possa realmente sistematizar, encontrar esses pontos de convergência e formular que seja uma disciplina ou que seja esses pontos comuns. A gente, nesse conceito, e agora falando bem para o meu lado pessoal, nós conhecedores de que vai em certas terapias, a gente consegue compreender e chegar nessa compreensão de que esse é algo comum dessa energia sutil, mas precisava realmente ter essas pesquisas para validar. Da mesma forma que hoje a gente precisa de um rigor científico, de um parâmetro, a gente precisa ali fazer os testes para falar, olha, isso dá resultado. Porque aquilo, de novo, empiricamente, nos meus atendimentos, eu consigo ver que uma pessoa ela melhora quando eu aplico uma técnica energética. Mas isso, como que eu levo para essa compreensão, para essa validação? Então, falta também dispositivos e mecanismos para que possa medir e falar, olha, é assim, é dessa forma, é concreto, dá resultado. Porque quando a gente entra para a academia, sempre tem esse viés do quê? Que a gente vai trazer essa validação e essa comprovação, não somente nesse estado, né? Que, olha, eu observei ali e no meu consultório, lá, né, no meu atendimento, deu ok. Então, falta esses parâmetros, né? Então, a gente precisava trazer assim, eu falo até, aí agora é uma provocação que a gente fala assim, tá, a gente quer comprovar algo milenar, um conhecimento de uma energia sutil, e quer encaixar isso no modelo fechado aí do século XVIII para cá, e encaixar e falar assim, olha, isso é evidência científica. Então, se não cabe se não passou nesse filtro, então não vai ser validado. Então, é isso que a gente precisa. Será que a gente realmente precisa criar mecanismos ou a gente tem que aprender a desconstruir algumas coisas e olhar para tudo que já está aí ocorrendo de histórias, de séculos de evidências, né, como uma medicina tradicional chinesa, como uma medicina ayurvédica, né? Então, até quando realmente há essa exigência desse teor científico? E o artigo, em cima desses desafios, ela vai dar algumas propostas, alguns caminhos, né? Que é realmente trazer, estabelecer essa definição, que é realmente buscar esses dispositivos, esses mecanismos para que realmente possa entrar com essa validação. Então, ele dá esse escopo e essas propostas para que até isso, no campo científico, alguém pare e olhe. Né? Então, que tenha mais buscas e tenha mais esse rigor para que a gente possa trazer para esse campo. Então, ela vem com essas propostas que estão aí na tela, que é isso, que é realmente a gente, né, já que foi identificado esses desafios, que a gente possa estabelecer, então, esses caminhos para trazer isso e, principalmente, para aprimorar essas disciplinas e fazer com que esse profissional chamado profissional de terapias do biocampo, ele possa realmente ter essa profissão reconhecida, né? E aí, assim, eu quis trazer inicialmente, a gente vai conversar mais, né? Que só trazer um recorte dos pontos mais importantes do artigo, que era passar
pelo esse conceito de energia sutil dessas 3 grandes áreas, passar por essas disciplinas que já são reconhecidas e trazer para o contexto do Brasil. A gente tem a PNPIC, que ela vai, sim, aceitar as terapias energéticas, o reiki está dentro, a bioenergética, a cromoterapia, os florais, a homeopatia, a gente está reconhecido. Então, a gente já tem esse viés dentro da PNPIC. Mas como que é essa construção dentro realmente dessa vivência, dessa prática, dessa realidade? Porque é assim, muito bonito estar no papel, tá, mas e na prática? Né? Como que tá? Então, eu acho que a proposta de hoje é muito mais trazer perguntas, trazer para vocês o que vocês compreendem de terapias energéticas e como está isso dentro desse contexto brasileiro, para que a gente possa começar, então, a discutir, né? Então, eu, assim, acho que eu fui até um pouco rápida na apresentação, mas aí eu abro agora para a gente começar mesmo esse debate, já que o recorte principal era esse. Você quer sair para você ver a gente, Li? Isso, estou tentando aqui. Daí é lá embaixo, parar a apresentação, aonde você iniciou. Tá. Ah, tá. Consegui agora, certo, Gabi? Voltou. Então eu queria, né, agora deixar para a gente ir conversando e não sei se alguém quer fazer já uma colocação, e eu pensei mesmo fazer mais nessa roda de bate-papo do que ficar delongando de uma apresentação, tanto que eu quis buscar esses recortes principais para a gente poder, né, e estar discutindo aos poucos. Então, não sei se alguém já quer iniciar. Acho que rolou uma timidez. Estou percebendo. Tímida estou eu. Então, vamos lá. Eu acho... Peraí, deixa eu desligar aqui. Bom, querida, eu acho que você trouxe pontos fundamentais do gargalo histórico, né? Se a gente pensar que a gente tem registro há 5.000 anos de práticas que envolvem energias, né? E que a gente hoje, o que você falou, exatamente o que você falou, esse artigo só foi possível de ser publicado porque ele chamou biocampo, e então ele tenta, de alguma maneira, tirar esse nome energético, né? Então, faz aí uma estratégia linguística de... Né? É mais ou menos como a Organização Mundial da Saúde fez com o alternativo. A gente tenta tirar da frente o que pode causar conflito, discussão. Mas, e aí eu acho que você traz duas, de fato, três, né? Mas duas que acontecem dentro do coração desse lugar
chamado ciência, né? Que é o toque terapêutico e o Healing Touch, né? São duas enfermeiras praticantes, né? Com formação na enfermagem, professoras na enfermagem, conhecedoras da enfermagem, e que criam duas técnicas, né? De trabalhar com campos energéticos. Então, eu diria assim que elas são um embaraço para a ciência, né? E aí eu queria, eu tomei a palavra, mas de verdade, eu acho assim, como eu não tenho a resposta e eu estou muito, acho que todos estamos aqui, todo mundo que está nessa sala está assim, né? A Elisângela usou a palavra perfeita, que é validação. A noção de evidência é a noção que a ciência elegeu nos últimos 30, 40 anos como forma de validação. Então, associou-se evidência como validação, né? O que a gente tem, e aí eu queria mesmo escutar vocês, das experiências que vocês têm. O que a gente tem como validador das práticas energéticas? E que recursos vocês têm? O que vocês têm tido como experiência e dá para a gente entrar nessa discussão? Diga, Gabi. Na minha vivência, né, com as práticas, é muito difícil você colocar em palavras sentimentos que ocorrem nas vivências, principalmente energéticas, né? Então, fechar em você sentiu isso, aquilo, fechar para uma análise quantitativa, até qualitativa, são sentimentos. E como que a gente mensura sentimentos, né? É um campo muito maior, contempla a vivência das pessoas, por exemplo, depois de uma prática de yoga, né? Você vai lá e pergunta para a pessoa, ela pode te dar ferramentas e recursos, mas ainda é muito vago perto da experiência que ela sentiu no corpo, que é muito além, né? Então, eu acho que isso no Reiki, em outras terapias, como que você consegue colocar num padrão, né, num modelo, esse tipo de vivência, né? Que é muito além do descritivo. Não sei, é a minha visão com as terapias energéticas. Então, quando a gente procurou a temática, eu e a Lu, a gente quis trazer esse olhar das terapias energéticas, e aí a gente não sabia desse desafio que a gente ia encontrar, mas era para trazer isso mesmo, como que é algo que a gente consegue, quando a gente está dentro das terapias, a gente consegue perceber que traz esse bem-estar, que a gente trabalha com isso, mas é velado de uma certa forma dentro da academia, né? Então, a provocação era essa mesmo, de trazer algo, ainda quando eu estava repassando hoje a apresentação, eu falei, nossa, tá tão superficial, mas não é que está superficial, é que ainda falta a gente realmente trazer esses espaços para essa discussão. Então, acho que a gente até foi muito assertiva de estar trazendo isso, porque é isso mesmo, Gabi. A gente, dentro de uma vivência, e o yoga traz muito isso, desse olhar mesmo, desse animo do corpo, de que, assim, se não tiver o prana, se eu não tiver esses pontos energéticos, eu não estou vivo. E aí, quando a gente faz uma prática, a gente vai para esse campo que realmente é o bem-estar. De alguma forma, no dia a dia das suas atividades, você vai reverberando o que, às vezes, naquela hora também não validou ali.
você vai ter essa reação depois, vai ressoar depois. Então, a pessoa pode fazer uma prática, mas daqui 3, 4 dias ela pode receber o benefício, porque a energia está sendo desbloqueada, aquilo está correndo e ela vai recebendo. Então, com a prática do yoga de várias, aí você vai tendo esse olhar. Então, era isso mesmo. Então, assim, a discussão, eu acho que ela se faz necessária nesse momento para trazer isso, porque a gente vivencia isso. Quem é das práticas complementares, integrativas, a gente sabe, a gente olha, a gente fundamenta. Mas, olha, gente, vocês não têm noção, eu queria que a Lu tivesse aqui o quanto. Olha, acho que desde janeiro a gente pesquisa e vai, para tentar trazer algo mais concreto e realmente coisas que está aí há séculos, que a gente tem evidência, não está dentro desse parâmetro. Diga, Paula. Oi, boa noite. Eu acho que, infelizmente, só consegui entrar um pouco depois, quando você já estava apresentando, mas tentando entrar nessa questão que vocês estão colocando, né, que é o quanto a ciência não dá veracidade para as práticas energéticas, né? Eu vejo muito como porque a minha pergunta é se faz sentido a colocação, certo? Porque como eu entendo, agora ainda fazendo a especialização na La Paz, tendo contato muito maior com essa área da saúde, com essa área científica, que era inclusive o que eu queria, né? Então, acho que eu tenho percebido muito assim, que a ciência, essa racionalidade que a gente vive hoje, cartesiana, médica, newtoniana, enfim, não saberia dizer o nome, mas esse nome científico, a impressão que eu tenho é que eles precisam de similaridade. Então, o que vai fazer bem para o maior número de pessoas possíveis? Então, é como se você tentasse massificar o que não pode ser massificado. E é isso que as terapias energéticas não fazem. Então, às vezes, uma terapia, um reiki, o mesmo símbolo, eu conheço pouquíssimo de reiki, eu não sou reikiana, mas, sei lá, vamos pensar no Chokurei, né, que é aquele base, que é acredito eu que seja base e equilíbrio, vai ter um efeito em mim, que vai ter um efeito em você, que vai ter um efeito na minha mãe, que vai ter um efeito no XYZWFGH. Isso deixa a ciência alucinada, porque ela não consegue uma massificação racional da coisa. Então, essa é a minha pergunta para você, Elisângela. Será que essa necessidade de padronização, massificação de algo, não é uma das nossas grandes barreiras em relação à ciência? Porque não existe massificação para integrativo, não existe. Porque somos 8 bilhões de possibilidades e contando. Cada ser humano é uma coisa. Eu sou cristaloterapeuta. Eu trabalho com os cristais. E por mais que existam similaridades com os cristais, o resultado nunca vai ser o mesmo. Nunca. Né? Então, eu acho que isso pode ser uma das grandes barreiras em relação à ciência, né? Essa racionalidade, olhar para a gente e falar, tá, eu entendo, vocês são o indivíduo e não o coletivo. Seria algo assim? Ô, Paula, desculpa, deixa eu cortar aqui. Eu vou fazer o diabo, como é que é? O advogado do diabo. Ô, Paula, lembra da piadinha dos produtos que vinham do Paraguai, de origem duvidosa e duração curta? E a piadinha era "La garantia soy yo"? Lembra disso? Então, eu estou fazendo o diabo, tá? O advogado do diabo. Sim, é Né? essa a ideia. O desafio aqui, porque, veja, se a gente caminha 500 anos atrás,
era mais ou menos assim, Paula. E eu olhar para você, uma mulher que tinha essa capacidade de percepção, que tinha essa possibilidade de cuidado além do mais concreto, e eu diria que você é bruxa. Não, você teria me matado no berço, porque eu nasci com uma mancha na testa, tá vendo? Eu não teria tido tempo de tanto. Eu já teria morrido no berço, assim, tipo, rau! É por aí, é por aí. Nasceu com a marca, é isso aí. Então, o risco aqui, né? Então tá, então a ciência se constrói, há 500 anos ela faz essa importante ruptura, né? Dizendo, não, então tá. Então a gente vai conseguir cercear com isso aqui que a gente vai fazer, a gente vai impedir que esse tipo de acusação seja feita desse jeito. E qual é a garantia? Bom, a garantia é que eu estou dizendo, entendeu? Então, tem um histórico nesse processo, né? De tentativa de universalização, de tentativa de desaparecer com o indivíduo, para que o indivíduo não tenha esse poder de acusar o outro, né? Tem esse exercício de fazer desaparecer, né, a possibilidade dessa individualização. E aí o que a gente está discutindo hoje é exatamente isso. Olha, foi importante? Foi importante. Melhor do que morrer queimada lá? É, melhor, né? Daquele jeito sem noção. Mas agora a gente produziu outro jeito sem noção, né? Que faz tá bom, protegeu da acusação individual, mas agora não reconhece a potência que tem nessa individualidade, né? Nessa relação. Então, fico aqui, né? Acho que estamos todos desafiados exatamente nesse lugar, né? Não podemos voltar para esse lugar, a garantia sou eu. Se eu disse é porque essa é a verdade, não podemos voltar para esse lugar, né? Mas, ao mesmo tempo, precisamos escutar também essa possibilidade de existir esse lugar dos indivíduos com potência cuidadora, né? Dos biocampos. Vamos usar essa palavra para não criar mais celeumas, né? Então, acho que aqui, né, assim, estamos colocados historicamente, contextualmente. E, nesse contexto, estamos desafiados, todos, a exatamente tentar responder. Como validar isso? Não adianta a gente só dizer que a ciência não é boa o suficiente. Isso a gente já sabe, né? É uma questão política. Qual é o recurso político? Porque não é de conhecimento, é político. Político tem a ver com relações de poder. Então, qual é o nosso recurso linguístico, o nosso recurso de conhecimento que a gente pode utilizar para fazer esse enfrentamento dessas relações de poder que desvalorizam o que nós estamos valorizando? Mas eu acho que é justamente a relação de poder que gera necessidade de massificação, porque você não consegue manipular aquele que tem total percepção da sua individualidade, que eu acho que é isso que os campos energéticos trabalham. E eu vejo muito essa questão que você acabou de colocar, professor, e eu concordo super com você. É uma questão de realmente olhar para essa ciência e falar, a gente precisa de novas maneiras de dosar os dados, né? Acredito que tenha sido essa colocação, fugir da forma com que a gente até hoje tem trazido os dados e nos abrir para novas possibilidades de dados, porque, de novo, na minha vida, a cristalterapia foi o que me curou.
Ninguém tira isso de mim. Ninguém. Uma pessoa que vira para mim e fala, um geólogo, um físico, um químico, e fala o que você faz, menina, é balela, eu vou bater de frente ferozmente. Porque eu viro para ele e falo, não é, me salvou numa época onde eu concordaria com você. Aonde nós dois estaríamos dizendo, isso é balela? Isso me salvou. A gente só não sabe como ainda. Eu só não provo da sua forma como isso me salvou, mas que isso me salvou, isso me salvou. Então, e aí quando... até essa colocação que eu coloquei aqui está muito vinculada com a constelação sistêmica. Porque a constelação sistêmica familiar, o Hellinger, que traz o campo morfogenético, que eu acho que aí tem muito a ver com o campo energético, que trabalha, inclusive, se eu não me engano, o Theta Healing, né? Como que... vocês não falaram do Theta Healing, vocês falaram do Hand Healing, é isso? Não, do Healing Touch. Ah, tá, do Healing. Mas eu acho que o Healing Touch, ele tem várias similaridades com o Theta Healing, não tem? Não? Não sei. Porque o Theta Healing, pelo pouco que eu conheço, a gente vai nesses aspectos de acessar níveis, né, acima. E o toque terapêutico, ele vai trabalhar com o toque na pessoa, mas nessa aura que é em volta desse corpo físico. Entendi. Estaria mais vinculado, então, com o reiki mesmo. Tá. Ou até mesmo com a cristalo. A cristaloterapia, ela não é minha mão, mas é um cristal ali interagindo com esse campo energético. E eu acho que o Hellinger, ele coloca de uma forma muito... ele foi, inclusive, durante um período da vida dele, ele não foi classificado, ele não é benquisto na psicanálise, na psicologia, porque ele rompe com esse conceito de massificação. Porque ele vira e fala, por mais que eu tenha um conjunto de imagens que eu entrego para vocês, que foi o que eu encontrei até aqui, essas imagens mentais vão mudar, elas vão... Então, vocês têm que entender o conceito e não a fórmula, porque não é uma fórmula, né? E eu acho que a gente está muito nesse desafio de mostrar os resultados aonde não existe fórmula para uma sociedade, para um pensamento que precisa de fórmula. O que eu mais escuto quando a pessoa vem pela primeira vez nos meus atendimentos é: ai, olha, eu sempre fui super religiosa, espiritualizada, eu já fui na Umbanda, eu já fui no kardecismo. E assim, eu não tenho nada a ver com religião. Eu, inclusive, sou anti-religião, embora seja extremamente espiritualizada. Então, eu acho que tem essa barreira, né, a romper, do entender talvez mais o indivíduo, como trazer dados a partir do indivíduo, não sei. A gente não está tratando exatamente da constelação, mas como ela também é uma prática de biocampo, aí tem um outro elemento que está acontecendo no Brasil que é bastante complicado. Aí eles estão usando uma prática do biocampo para cometer crimes. É proibido você colocar a vítima em contato com seu agressor. É legalmente proibido no Brasil. E no judiciário, eles estão usando essa prática de biocampo para colocar agressores e vítimas juntos, para que os juízes tomem decisões a partir desse encontro, né? Então, diga. Desculpa te interromper, Nelson. Sem problema. É que isso vem muito de um olhar da Pasternak, inclusive. Porque eu também eu tenho minhas ressalvas com a constelação em termos jurídicos, mas foi a área que o Brasil inventou e cresceu absurdamente, então acabou virando um cenário mais econômico até do que necessariamente terapêutico. Mas não é exatamente assim que as coisas funcionam na constelação, de você colocar
a vítima perante o agressor. Embora numa ação judicial, você... É que, às vezes, a forma com que os juízes sistêmicos conduzem a coisa foge de um olhar de constelação que você pode trazer ali e não uma sessão de terapia, porque uma constelação ela só pode ser feita a partir da livre e espontânea vontade de uma pessoa. Mas eu acho que esse conceito que cresceu muito, inclusive nos nichos de feminismo, eles estão muito vinculados com artigos que a Natália Pasternak escreveu e que aí trazem esse olhar feroz das pseudociências, do quanto, né, tipo, a coisa não funciona de maneira alguma. Então, é algo que não tem um pouco mais de embasamento, não é cruel assim, embora eu concorde que eu, Ana Paula, quanto terapeuta, tenho minhas ressalvas com essa parte jurídica também. Eu acho que tem que pegar um pouco mais leve quando você sai do consultório ou de um workshop de constelação. Mas foi absurdamente deturpada de muitas maneiras a constelação no Brasil. Você tem toda a razão, professor, toda a razão. É que está sendo usada fora de contexto. Ela não está sendo usada num contexto terapêutico. Então, acho que aí esse é um agravamento muito grande, né? Assim, é como se nós discutíssemos todas as técnicas que a Elisângela trouxe, usadas no contexto da Bolsa de Valores. Vamos fazer healing touch na Bolsa de Valores, vamos fazer né, coisas assim que fora de contexto, tá certo? E aí, fora de contexto, você tem os desvios do contexto, né? Então, mas era só para trazer um pouco esse uso, que é um mau uso, e que, como tem essa dificuldade de nomear o que valida o trabalho com os campos energéticos, né, com os biocampos, além de tudo, você pega uma prática e usa num contexto que não é o contexto de cuidado, você agrega mais problemas à prática, né? E, professora, outra coisa que eu não trouxe no início, mas é importante também a gente trazer agora, é essa construção do que, quando eu não tenho essa definição, como eu trato com uma terapia invisível aos olhos, qualquer um está disposto de colocar uma plaquinha e falar, olha, eu sou terapeuta energético, faz ali, não resolveu para o paciente, para o cliente, o problema é dele. Então, eu vi também, e aí eu falo até de perto, pessoas que não foram estudar, que têm um conhecimento bem leigo e fala que é terapeuta. Então, a gente também tem essa grande preocupação que, por se tratar de algo invisível aos olhos, qualquer um também pode usar. Se a gente já está percebendo que a constelação está sendo usada em fora de contexto, e quando a gente vai para essa linha das terapias, gente, qualquer um aí fala, eu sou terapeuta energético, faz o que tem ali, tá bom. Então, essa é uma grande preocupação. E outra coisa que eu queria trazer também é que quando eu estava pesquisando e eu tinha mandado o primeiro artigo para o Nelson, eu falei, eu achei aquilo que eu queria. E o Nelson, bom, não dá para usar porque foi, né, retirado. E aí esse outro artigo, embora a gente não trouxe ele para discussão, o que ele estava falando? Que a medicina contemporânea, ela usa a ressonância magnética, ela usa eletrocardiograma, ela usa tantos exames, gente, o que é? Mede algum nível de energia do corpo, né? Então, quando eu achei esse artigo, eu falei, nossa, a gente vai ter pelo menos um parâmetro de comparativo que mostrar que o corpo tem energia. Mas aí a gente não conseguiu trazer. Mas, de alguma certa forma, eu acho que é isso que eles estão querendo. A Paula trouxe bem essa questão da massificação, mas é isso, é comprovar através, realmente, de um instrumento para que possa falar, olha, isso é energia.
E aí eu desconstruo essa questão que eu vou dar uma terapia conforme o paciente e vou padronizar ele dentro de uma caixinha e falar, olha, você vai responder desse jeito para mim. E aí eu tiro a individualidade. Eu acho que são essas questões também que a gente tem que colocar hoje. Perfeito. E aí, esse é o outro lado, né, do advogado do diabo, que sou eu nesse momento. Que é exatamente isso, porque a gente não tem os critérios de validação, qualquer um que se acha válido, valida-se. No entanto, você falou uma coisa que aí também, para nós, é um problema, que é, a gente conhece gente que não estudou nada e que é curador e curadora. Então, e aí a gente cai naquele negócio, né? Tem gente que cuida e estudou, tem gente que cuida e não estudou, e tem gente que estudou e não cuida, né? Então, assim, aí esse é o outro desafio, né? Porque as pessoas que não passaram pelo recurso, pelo percurso de validação do conhecimento, entendendo como estudar, não tem o título, muitas vezes elas têm o conhecimento, elas sabem fazer, né? Mas, como a gente não tem esse critério de validação claro, estabelecido, porque ele é negado, ele não é. Olha, antes de entrar nessa reunião aqui, eu estava numa reunião, a primeira vez, a Organização Mundial da Saúde contratou um grupo de pesquisadoras do Canadá e da Austrália. Elas estão investigando na literatura, elas vão fazer um projeto de 2 anos, um projeto super bonito, tentando discutir evidências da medicina tradicional, das medicinas tradicionais. É a primeira vez que a Organização Mundial da Saúde faz uma coisa dessa, né? Qual que é a questão colocada aqui? É exatamente validação. Eles estão chamando evidência, mas a questão é validação. Como é que eu valido um curador, uma curadora? Como é que eu acredito que essa pessoa pode me ajudar? Entende? Tem sinais individuais, psicológicos, mas tem sinais sociais. Entende? Assim, aquela pessoa, ela socialmente é reconhecida. Como é que a gente faz? Se você quiser que eu explique como se faz isso com um profissional de saúde, eu sei. Eu sei exatamente explicar o percurso. Agora, se você quiser que eu te explique com uma benzedeira, com uma parteira, aí eu não tenho noção. Nem eu e nem ninguém. Porque esse é o conhecimento que foi apagado. Né? Nos últimos 500 anos, quer dizer, eles deixaram de queimar as bruxas, mas, como é aquele dito em espanhol? Eu não creio em las brujas, mas que las hay, las hay, não? Então, é isso, elas não são mais queimadas fisicamente, mas são queimadas socialmente, né? Então, aí esse é o outro lado, né? Quem se acha validado, se valida. E aí a gente não tem controle sobre isso. Não tem, né? Então, se por um lado nós estamos dizendo, né, que essa ciência ela generaliza e não individualiza, por outro lado, nós estamos vendo que o universo que não está na ciência e que existe socialmente
às vezes se valida de maneiras que a gente também tem dúvidas. Mas, professor, será que não é justamente essa... Ô, Gabriela, desculpa, eu pulei na frente. Será que não é justamente isso que a gente está começando a construir agora? Porque pensa, há 500 anos a gente seria queimado, né? Como eu falei, eu já teria ido assim, sair do útero, já mete o facão. Mas há 500 anos atrás, nós seríamos queimadas. A gente, incontestável, né? Do tipo, o que vocês estão fazendo. Inclusive, eu acho maravilhoso que esses dias um cliente meu, absurdamente cético, ele virou e falou: eu lembrei tanto de você, porque eu li um artigo sobre os gatos pretos. Você sabe por que os gatos pretos são sinônimo de bruxa? Vocês sabem por quê? Os gatos pretos são... E segundo ele, vem de um artigo factual. Ele falou: Paula, porque as ditas bruxas, 1500, na época da peste, as mulheres, elas sabiam que ter gatos em casa matariam ratos, ratos disseminavam a peste bubônica. E sabiam também a manipulação de ervas que faria a asepsia da casa. Então, elas sabiam que varrer, por isso que a vassoura e o gato são signos das bruxas. Então, elas sabiam que manter as casas limpas com gatos que matam ratos e as ervas que fazem asepsia. Inclusive, existe um blend de aromaterapia que chama 4 ladrões, que são as ervas que elas utilizavam naquela época. E então, por isso que... E aí, quando eles mataram todas as mulheres que sabiam disso e todos os gatos que essas mulheres tinham, proliferou-se os ratos, proliferou-se a peste bubônica, deu-se o caos sanitário que aconteceu em 1500, 1600 na Europa. Então, por isso que por isso que as bruxas trazem esses 2 signos, porque de fato elas tinham ao lado delas esses 2 signos, a vassourinha, que é a limpeza, e o gato, que é o predador do rato. Então, naquela época nós seríamos mortas, certo? Mortos, né, professor? Você também ia para a fogueira com a gente. Então, hoje, a gente não ter uma fogueira que nos ameaça, a gente não ter um dito social que nos ameaça, né? Que é o dito social. Ana Paula, você está falando bobagem, fica quieta. Não, não estou falando bobagem. Não estou falando bobagem. Pode até ser que eu ainda não tenha o melhor caminho para colocar isso para você, mas eu não estou falando bobagem. Eu acho que isso tudo gera essa nova possibilidade. Porque, como você mesmo falou uma vez, professor, você pedia 20 guerreiros, né? Aí mandaram 200 sacerdotisas. Então, essas 200 sacerdotisas, elas também precisam confiar na voz delas. Elas precisam confiar que se você colocar a gente na frente do diretor do hospital da Unicamp, que eu nem sei quem é, mas se você me colocar na frente dele, eu não vou tremer na base. Porque eu preciso primeiro confiar em mim e no que eu estou colocando ali, que passa por uma imagem mental de que alguém pode me jogar na fogueira a qualquer momento. Então, eu acho que isso é um pouco o que a gente está fazendo aqui, é empoderando uma nova percepção da ciência que não está vinculada com o resultado coletivo, mas vinculada com o cuidar, né? E é um tempo, ao meu ver, agora. É um tempo de credibilidade da gente e um tempo de você começar a ter, não é bobagem. Tá, isso é aqui. Isso também falou com aquilo ali. Né? Eu acho que tem um pouco a ver com isso. Diga, Gabi. Perfeito, Paulo. Amei a história da bruxa. A explicação, né? Sensacional. Foi uma revolução interna aqui, Paulo. Maravilhoso. Não, é sensacional. E veio de um cliente meu absolutamente cético. Eu falei, não. Melhor ainda. Melhor ainda. Li e Nelson, professor, eu trago aqui um questionamento. Li, você que pesquisou artigos científicos para trazer aqui para a gente, que sofreu para achá-los. E, professor, você que trabalha com pesquisa há anos e vem acompanhando o caminhar. A gente está com uma mudança de paradigma de pesquisas na área das práticas integrativas,
Ou a gente continua fazendo da mesma forma como sempre foi feito? Você está vendo uma mudança na forma dos pesquisadores avaliarem as práticas, novas possibilidades de pesquisa, ou ainda continua da mesma forma, desde quando você começou a ter contato, professor? Quer responder, Elisângela? Dentro até desse próprio artigo, ele traz essa dificuldade realmente porque é falta desses parâmetros. E eu vejo pelas pesquisas que não mudou, Gabi. Assim, tanto que quando eu trouxe esse artigo anterior, que eu falei, nossa, a gente conseguiu achar algo que a gente vai poder discutir, ele foi invalidado. Então, eu vejo, assim, né, pelo que eu pesquisei, que não há essa mudança, a gente vai enviesado, a gente vai nessa caixinha mesmo, né? E aí a proposta e o caminho que o artigo coloca é isso, é possibilidade de que a gente arranje parâmetros para trazer essa definição de terapias energéticas, né? Então, eu acho que é isso que eu tenho para colocar, que não mudou. Ao mesmo tempo, concordando com você, Elisângela, não estou discordando, não. Ao mesmo tempo, o artigo apresenta um conjunto de instituições e de pesquisas e de coisas que têm sido feitas que não existia. Há 30 anos atrás, as instituições que eles citam estavam todas começando há 30 anos atrás, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem muito mais volume de informação, muito mais volume de conhecimento, tá certo? Agora, a gente teve uma conversa aqui, num dos encontros, que acho que foi o primeiro, que a gente discutia a questão das práticas complementares. E aí a Juliana Salles, que estava participando, disse, bom, então, se as práticas complementares condicionaram todo o entendimento, elas também fizeram com que a pesquisa seja uma pesquisa complementar. A gente, né, assim, se você pega as publicações de práticas integrativas nos anos 90, 2000, está se discutindo o fenômeno social em torno disso, está se discutindo a expansão das fronteiras que esse conhecimento pode trazer, o resgate histórico né, do conhecimento produzido há 5.000 anos. Era um tatear que ia alargando as fronteiras. Se você pega as publicações hoje, é uma chateação, porque é tudo tentando mostrar que o reiki para dor de cabeça, o ponto não sei o quê, da acupressura para não sei o quê. A maior parte das publicações hoje está tentando causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito, de uma maneira reduzida, de uma maneira muito biomédica, tá certo? E sem a perspectiva de expandir essa fronteira. Então, eu diria, temos muito mais informação do que já tivemos antes, Gabi. Muito mais gente pesquisando, muito mais coisas acontecendo, né? Agora, a grande pesquisa tem sido feita como complementar e não como integrativa. Porque o integrativo é um desafio no sentido de que o desafio não é pequeno, o desafio é existencial. É assim, cada um de nós aqui foi para a escola, passou 25 anos na escola. O que você aprende na escola? Regra Regras do quê? de comportamento? Do comum?
Não. Regras do pensamento. O que a escola te ensina, ela te limita, mas ela te ensina a pensar dentro daquele limite. Ela te ensina a pensar o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Ela te ensina a pensar. O que a escola não te ensina e faz de conta que não existe? A perceber e a sentir. Então, quando a gente está falando de biocampos, a gente está falando de percepção. Tem gente que consegue perceber, tem gente que consegue sentir, além de pensar sobre isso. Mas a massa de nós que frequentou a escola aprendeu só a pensar e fazer. Pensar para fazer. Às vezes, fazer sem pensar, né? Mas não aprendeu a perceber e sentir. Então, parece bobagem, mas a gente não aprendeu a perceber o calor das cores. A gente não aprendeu a perceber a textura dos sons. Né? A gente não aprendeu a sentir a presença do outro, ainda que a gente sinta. Você está parado, uma pessoa chega a menos de determinada distância do seu corpo, você percebe que alguma coisa entrou no seu corpo e a pessoa não te tocou. Você sente, você percebe, mas nada disso a gente aprende em 20 anos de escola. Tá certo? Então, o desafio é muito grande de pensar a integração de conhecimentos, né? Nesse complexo, esse complexo que foi simplificado, né? O complexo é perceber, sentir, né? Porque assim, perceber sou eu no universo, né? Como que eu estou percebendo? A hora que eu percebo, como que eu sinto que eu percebo? E aí, como que eu racionalizo? Como que eu penso que eu percebi e senti? E aí, como eu faço a partir disso? Então, esse complexo, ele é socialmente construído, a gente aprende a perceber, a gente aprende a sentir, né? A maior parte de nós não teve uma boa experiência no primeiro beijo na boca e na primeira transa. Depois a gente aprende. E nem fumar maconha, nem ficar bêbado. Todas essas experiências não... Bom, não sei vocês, mas para mim, a maior parte delas não foi prazerosa. Depois, você vai aprendendo a sentir essas coisas, né? Professor, mas aí eu trago mais um questionamento. Uhum. Tem espaço para o novo? Igual, ali falou que no artigo que ela trouxe foi barrado, não foi aceito. Foi uma construção que foi barrada. Se hoje eu quero trazer um estudo novo, com outras bases, tem espaço para o novo no ambiente acadêmico? Tem. Tem. Eu tenho uma conhecida que diz: não existe falta de dinheiro, existe falta de projeto bom. Se você tiver um projeto que vai te levar para ganhar um Nobel, todo mundo vai querer te financiar. Eu estou usando uma linguagem assim, eu sei a resposta, assim como você sabe a resposta, né? Que, assim, o espaço é muito pequeno para o novo, mas tem. O que eu acho, para mim, mais importante do que achar que eu tenho muito ou pouco espaço, é que aí é a ideia do Sartre, né? Não importa o que fizeram de mim, importa o que eu fiz do que fizeram comigo, né? Quer dizer, eu me sinto absolutamente desafiado, entende? O meu processo de pesquisa, ele passa pela autopercepção, autopesquisa, né? Assim, como é? Eu sei que o conhecimento é invalidado politicamente.
Eu sei que eu posso encontrar a chave e a resposta e politicamente ser silenciado. Sabemos disso. Mas não tem a resposta, nem para ser silenciado. Estou sendo silenciado sem ter a resposta. E a resposta é o que valida o trabalho com os campos energéticos. Entende? Então, tem gente que traz, já te passo, Tati, tem gente que traz os saberes da física quântica, né? Mas olha, às vezes você traz um saber, é mais ou menos assim, eu estou discutindo ciência, e aí eu trago uma crença religiosa, eu produzo mais desvalor do que valor. Por quê? Porque eu estou trazendo de outro campo para tentar validar no campo científico. É exatamente o que discutimos em torno da constelação. Você pega a constelação num campo terapêutico e leva para um campo jurídico de tomada de decisão civil da vida das pessoas. Aí você cria mais problema do que solução, né? Diga, Tati. Oi, pessoal, boa noite. Oi, querida. Eu não vou aparecer muito, porque eu tô num estado aqui, esse horário é horário já de levar as crianças para dormir. Eu estou de pijama. Eu não sei se vocês viram, e aí você entrou bem numa área que eu estudei, né? Não foi fácil, né? Eu sou dentista, como vocês sabem, mas eu estudei no Instituto de Pesquisas de Laser em São Paulo, e aí nós estudamos física quântica, né? E aí tive toda a introdução da física quântica e a explicação lá, convivia com os físicos, e aí essa interação da biologia com a quântica, né? Vindo aí, então, uma biologia quântica. Então, meu estudo era voltado com os lasers, então você tinha os fótons. E eu, com a minha base espírita, né, kardecista, reikiana, eu e uma outra amiga, a gente questionava muito. Então, os físicos ficavam até meio incomodados ali, porque eles são muito racionais e assim, e eles têm uma explicação às vezes até muito difícil. Então, o que é energia, né? E aí eu tive uma explicação e ele resumiu energia, que é o resultado de todas as energias que existem, cinética, térmica, eu nem sei dizer todos agora aqui para vocês. Mas foi bem interessante essa interação e é um questionamento meu também, né? Então, se existe um fóton que interage, uma luz invisível que interage com o corpo físico, com a matéria, né? Causando ali uma alteração que pode ser medida, né? Por que não ter um biofóton, né? Então, esse estudo do biocampo, para mim, é super, assim, interessante. E eu assisti recentemente, até mandei o link, não sei se você viu, Nelson, o Quem Somos Nós, atualizado. Não? Não, Tati, não vi, não. É um documentário que fala exatamente isso, quem somos nós, né, como seres humanos, e explica toda a base quântica sobre essa interação da biologia, né, e esse novo paradigma que a quântica traz mesmo, porque a percepção da quântica, ela traz uma observação do invisível praticamente, que é o microcosmo, né? A matéria visível, palpável, ela é baseada numa física newtoniana, clássica, entende? E as duas ainda têm uma interação. Então, assim, é muito complexo, sim, mas eu acredito que já exista algumas respostas e eu fui por esse caminho, entende? Para esse entendimento do que é energia, como que essa energia
interna e externa interagem, né? O resultado disso. Eu acredito que ainda não deva ter, ou eu ainda não vi nenhum tipo de ferramenta ou equipamento, né, que possa ter uma medição exata do biocampo. Acredito que não. Mas algumas evidências, né? Eu já compreendi. Esse filme, esse documentário, ele explica muito bem. É muito interessante. Quem puder assistir. E ele é um filme de 2004, ele foi atualizado em 2017, se não me engano. Então, ele é composto por vários físicos, explicando mesmo essa interação da quântica com o corpo físico, e se o corpo físico tem algum outro tipo de energia invisível também que coordena essa matéria, né? Então, ali tem vários questionamentos, eu recomendo. Maravilha, super. Já caminhando para o nosso final, eu acho que me ajuda também olhar retrospectivamente, né? Assim, qual que é o desejo, né? Já reconhecemos que a ciência fez um movimento social importante em proteger cada um de nós da acusação pessoal do outro, né? Mas o desejo da ciência também foi calar as pessoas. Depois ela passou a ser uma forma de produzir silenciamento. E existe um movimento muito importante que é assim, se a gente chegou até a ciência, é porque a gente acertou mais do que errou. E a ciência não é o suficiente para calar as pessoas. Porque tem um fenômeno muito curioso, que é, eu não sei, como é, hoje eu estou cheio das lembranças literárias aqui, como é lá que vai ter a segunda parte do filme, do Alto da Compadecida, do Chicó, Só sei que lembra? foi assim. Não sei, só sei que foi assim. É por aí. Eu não sei, mas eu sei que é assim, né? Quer dizer, é um pouco essa situação assim de eu não sei explicar, mas as pessoas saem se sentindo melhor, cuidadas e resolvendo aquilo que elas vieram buscar resposta. Ora, gente, essa é uma contradição fundamental da cultura contemporânea, né? Do ponto de vista de 500 anos de ciência, não deveria ter espaço para isso acontecer. Só vou aonde eu tiver comprovação científica. Mas não. Cada vez mais aumentam pessoas indo aonde não tem comprovação científica. Por quê? Porque tem resolutividade ou resolubilidade, né? Então, a gente continua sem explicação para muita coisa. Mas, e aí junta com a resposta da Gabi, para a Gabi, né? Cresce cada vez mais o número de pessoas e profissionais fazendo práticas que não são as práticas biomédicas, né? Então, acho que nesse sentido, eu gosto muito desse artigo. Quem não leu e puder ler, leia. Tem muita informação. As autoras tentam discutir esse campo, não o biocampo, mas o campo social da pesquisa, do reconhecimento, né, das várias instituições que estão tratando sobre isso, principalmente nos Estados Unidos, né? Então, acho que não temos resposta, e não era para ter resposta, mas era para a gente discutir as questões de fato, né? Os biocampos ou práticas energéticas continuam como uma questão para a gente continuar pensando, desafiando a nossa inteligência,
né? O que valida? A gente tem que tomar isso como um desafio. Não de silenciar, não sei, então não vou fazer. Não, pelo contrário, não sei, eu vou seguir fazendo para tentar descobrir, né? Então, Elisângela, agradeço pela sua apresentação, pela escolha do artigo, pelo difícil movimento, né? E passo a palavra para você finalizar, querida. Bom, eu acho que a noite foi mesmo de provocações, não de respostas, de perguntas. Quero agradecer o acolhimento. Eu falei para a Gabi, estou nervosa, né? Sou muito tímida, mas fui muito bem acolhida, né? E realmente sabia que eu não ia ter todas as respostas, e aí eu falei assim, a gente vai construir essa noite juntos. E agradecer essa possibilidade de continuar dentro do movimento do La Paz com essa extensão, porque, assim, gente, a gente é da primeira turma, a gente sente muita falta, né, Gabi? Pessoal, assim, né? E eu vi que algumas pessoas aqui já é da segunda turma, então é importante a gente estar presente nesses espaços da extensão comunitária, está dentro da construção das turmas do La Paz, porque se a gente não tem espaço, a gente está abrindo esse espaço. Então, por mais movimentos, por mais discussões, por mais roda dessas, que com certeza a gente está saindo dessa noite, eu particularmente, assim, estou com muitas reflexões, coisas que estimularam ainda mais, como eu falei no início, eu vim com esse entusiasmo e estou saindo assim, né, com aí possibilidades de pesquisa mais e mais ainda. Então, eu realmente só tenho a agradecer ao Nelson, né, a equipe também, doutora Elaine, doutora Renata, a Gabi, que está fazendo todo esse apoio, e todos vocês que estão aqui, que, assim, foi uma noite muito gostosa. Meu muito obrigada. Muito bem, querida. A gente que agradece. Bom, gente, muitos beijos, então. Nos vemos em breve. No simpósio, professor, não esquece. Muito bem. Comenta muito aí. bem. No dia 27, uma sexta-feira, última sexta-feira do mês de outubro, na parte da tarde, então, sexta-feira à tarde, a gente vai fazer um simpósio sobre as práticas integrativas na atenção à saúde. Na atenção primária, discutindo implantação e funcionamento na região metropolitana de Campinas, então, em Campinas, Hortolândia, Sumaré e Indaiatuba, porque uma das coisas que a gente quer discutir também é a política de regionalização para implantar as práticas do SUS, e a outra mesa é sobre a implantação e funcionamento das práticas na atenção hospitalar. E aí a gente vai ter o coordenador das práticas no Sírio-Libanês, a coordenadora no Einstein, e o coordenador no Hospital da Cachoeirinha, Hospital Maternidade Cachoeirinha, da Secretaria Municipal de São Paulo. E então, quem puder, venha, e aí vão ter debatedores nas duas mesas também, né? Venha aqui para a gente engrossar ainda mais. O que a gente não tem como resposta, a gente tem como questão para ser discutida. Certo? Então, a gente não para aqui. Muitos beijos. Boa noite, Li, você arrasou. Valeu. Maravilhosa. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, tchau.